Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas. Estamos dando início a mais uma live, gravando aqui uma live agora, direto aqui desse estúdio. Para a graça de Deus, pela sua infinita misericórdia, vamos entrar com mais uma mensagem polêmica aos ouvintes que estão aí online, que estão entrando ou que vão entrar agora. A mensagem, coloquei um nome aqui, ó: atribuir a maldade humana a Deus é possível? É uma pergunta. Atribuir a maldade humana a Deus é possível? Vamos ver aqui com os versículos bíblicos, porque tudo que nós falamos aqui é na Bíblia, certo? E para que saibam aí os ouvintes aí, que você que não é evangélico, é alguma outra religião, a Bíblia ela é para todas as religiões. A palavra de Deus ela é para todo o universo, para todo ser humano. Porém, alguns não acreditam, alguns não aceitam, e muitas pessoas foram ensinadas que a Bíblia é só para evangélico, e não é. Tem na Umbanda tem Bíblia, na Maçonaria tem Bíblia, na Xexonoria tem Bíblia, na Rosa Cruz tem Bíblia, em todas as seitas e religiões a quais eu entrei e a quais fiz parte, tem Bíblia. Então a Bíblia não é só para evangélico, só para igreja cristã, ela é para todo mundo. Tem pessoas que têm Bíblia com amuleto em casa, outras, a empresa onde eu trabalho tem uma Bíblia muito grande, antiga, como um amuleto. Então quer dizer, a Bíblia é universal, certo? A palavra de Deus é para todo mundo. Então nós vamos entrar aqui, ó. Novamente a pergunta: atribuir a maldade humana a Deus é possível? Vamos ver. Segundo o livro de Paulo aos Coríntios, diz assim, ó, capítulo 10, versículo 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. O que é sofisma? Sofismas é coisas que eu crio, é coisas que eu invento, é coisas que eu coloco na cabeça. É um sofisma, é algo que eu crio, algo que eu invento, o que eu decido, é um sofisma. Então vejam bem, ó, novamente, ó, 10, 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, que é a palavra, para destruir fortaleza, anulando-nos sofismas. O 5. E toda a altiveza que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O nosso pensamento, o problema das pessoas, não só você, mas eu, nós todos, é a nossa mente. A nossa mente. A nossa cabeça é que nós criamos coisas que não existem, ou nós ouvimos e adaptamos a nossa mente para nós aceitar. Novamente, vou explicar. Atribuir a maldade humana a Deus é possível? É uma pergunta, é o título da mensagem que eu estou dando no início. Então, a altivez, tudo aquilo que eu coloco na minha mente, eu vou decretar ela como verdade. Eu vou assumir como verdade porque está dentro de mim. Então o sofisma é algo que eu crio, algo que eu vejo, algo que eu invento, algo que eu crio e não Deus. Então veja bem, eu não posso atribuir uma maldade que eu criei, que eu fiz, que eu inventei na minha mente, na minha cabeça e culpar Deus. Não, de maneira alguma. De maneira alguma eu posso botar culpa em Deus daquilo que eu crio, daquilo que eu faço. Nós estamos falando nessa semana, eu tive aí num grupo aí, que eu não vou citar o nome agora, um debate em relação à pergunta que me fizeram. De repente essa pessoa está me assistindo novamente hoje, então já vou dar uma resposta. Mas lá no grupo eu vou dar a resposta de novo. O que quer dizer o seguinte? Uma pessoa, uma jovem, adolescente, não sei, 14 a 16 anos, ela me pergunta assim: pastor, o senhor acha, o que o senhor me diz a respeito de um estuprador pegar uma criancinha
e fazer mal a ela, até matar ela. O senhor acha que isso aí é agradável, que isso aí é permitido por Deus? E eu digo o seguinte, estudando a palavra, eu digo o seguinte, todas essas barbaridades, essas coisas terríveis que estão acontecendo e que fazem, que matam e acontece com bebês, com criança. Recentemente uma senhora ganhou um bebê aqui em Porto Alegre no banheiro do ônibus e jogou pela janela. Isso aí foi Deus que permitiu? Mas é lógico que não, Deus não tem nada a ver. Não se põe culpa em Deus, que Deus o criou, Deus fez, Deus. A Bíblia diz que ele que ele cria da vida e tira a vida. Mas ele jamais vai dar uma ordem para um ser humano tirar a vida de uma criança, de machucar uma criança, de fazer mal para uma criança, ou seja, para quem for. Mas por que acontece isso? Acontece isso porque a pessoa, o ser humano, ele tem uma maldade dentro dele. Todos nós temos dois daimon. Eu tenho falado que daimon não é demônio que inventaram na igreja ou na religião por aí, ó, que existe demônio disso, demônio daquilo. Não existe. É mentira. Para quem fala isso é mentira e engano. Não tem. O que tem é um daimon dentro de mim, dentro de você, dois daimon, o bom e o mal. O bom, eu já expliquei, o bom é aquela pessoa bondosa, pessoa amorosa, pessoa delicada, carinhosa, enfim. E o daimon ruim, ele vai se manifestar dependendo da ocasião e do motivo, do porquê. Por exemplo, um exemplo bem lógico. Uma mãe sempre vai defender um filho. Tu quer ver uma mãe querida, uma mãe muito legal, muito boa, muito tranquila, mas faz mal pro filho dela para ver se ela não vai virar, se ela não vai rodar baiana, como dizem por aí. Ela vai sair do seu lugar e vai enfrentar, por causa que estão atingindo o filho dela. Então o que se manifestou nessa mulher? Um demônio? Lógico que não. Um ser do outro planeta, do outro por aí, que inventaram nas religiões? Não, o que se manifestou é o que está dentro dela, é o daimon negativo, o daimon ruim. Mas ela não quer fazer maldade, ela não pensa em ser ruim, mas quando mexeu-se na algo que ela ama, ou que ela gosta, como o seu filho, por exemplo, é lógico que ela vai sair, até um pai, até eu. Se alguém faz alguma coisa para um filho meu, eu perco as estribeiras, como diz o ditado. Mas porque o daimon se manifesta, o daimon ruim, e a ponto de dar no ser humano, ou até mesmo de matar, mas não temos que atribuir a Deus esse problema. E o problema das religiões, o problema de todas as religiões, é atribuir tudo a alguém. Tem que ter um bode expiatório, ou seja, as religiões atribuem a diabo. Todas as religiões, católico, evangélico, umbanda, seja lá o nome da religião que você pertence ou conhece, todas elas atribuem a maldade a Deus, só que não é Deus. Mas Deus não é o criador de todas as coisas, e como é que ele permite? Se ele tem o controle de tudo, como é que ele permite? A Bíblia diz, nós vamos seguir agora, aqui você vai entender. Tá? Eu já li 2 Coríntios 10, 4 e 5. Olha só, agora nós vamos ler Tiago 1,13. Vamos ver o que diz Tiago. Você vai entender. Nome do título aqui, o título que eu coloquei nessa mensagem: atribuir a maldade humana a Deus é possível? É possível para as pessoas que não têm conhecimento, é possível para pessoas imaturas, é possível para pessoas que não têm nada de entendimento, ou seja, nunca pegou a Bíblia, não sabe o que diz na Bíblia, e mesmo assim ela atribui a Deus porque ela ouve alguém falar. Eu vou defender a palavra, eu vou defender o que está da parte de Deus, eu vou defender. Agora não me venham com historinha de que lá na religião disse isso, naquela religião disse aquilo outro, que tudo isso aí é mentira, é engano. E uma das religiões que mais mente e mais engana é o evangelho. Lamentável. O evangelho são os que mais inventam e criam. Os evangelistas, a religião que eu quero dizer, a igreja evangélica, ela cria tanto mal, ela cria tanto problema que não existe. Tanto é que quando eu estava lá no Evangelho, 28 anos enterrado naquele presídio lá, porque aquilo é um presídio, engano, mentira e roubo, assalto, de tudo um pouco é lá dentro da igreja evangélica. Quando eu estava lá, eu mentia, eu enganava. Achava que estava fazendo certo, porque o daimon que estava dentro de mim se manifestava em conformidade ao ensino que me deram.
Nós somos seduzidos e conduzidos por aquilo que nós ensinam, por aquilo que nós dizem. Lamentavelmente está errado isso aí. Porque se vier um amigo ou amiga, ou seja lá quem for, e disser para mim tal coisa, e eu acreditar, eu vou dar um seguimento naquilo. Só que não funciona assim desse jeito. Funciona de maneira que eu tenho que ter uma prova convincente, que é a Bíblia. Se a Bíblia diz, eu vou ainda examiná-la, porque nem sempre nós temos um discernimento daquilo que Deus fala, nem sempre nós temos um discernimento. Tanto é que eu volto a repetir, a frisar aqui novamente, 28 anos lendo Bíblia, estudando a Bíblia, fazendo seminário, e eu não sabia ainda o que Deus estava falando. Eu sabia aquilo que o homem, aquilo que o ser humano passava para mim. E eu dava continuidade. E assim são as maldades da carne, as maldades humanas. Nós humanos somos maus por natureza, má, ruim. A nossa índole é má, é ruim. De todo ser humano, não tem nenhum santinho, não existe. Mas pastor, e como é que tem pessoas tão dóceis, tão boas, tão delicadas? Porque elas não deixam se manifestar o daimo negativo, o daimo ruim que está dentro dela. Elas deixam passar qualquer coisa. Tem uma maldade, alguém fez uma maldade, não, isso não é nada, isso vai passar, isso aí é assim daquele jeito, daquele outro jeito. As pessoas vão relevando, e quando elas vão relevando, elas vão amaciando dentro de si e colocando dentro de si a paz, que é o que a maioria não tem. A maioria não tem paz. A maioria diz que tem paz, mas não tem, porque ela tem paz até a hora que ela quer. Porque a hora que ela não quer mais, ela perde as estribeiras. Ela perde a paz. Eu tenho aqui aí que estão me assistindo a Joaquina Carvalho, a Kendall, minha sobrinha, e o meu amigo Ivandro Pinto. Vamos seguir aqui, ó. Vamos então para Tiago capítulo 1, versículo 13, 14 e 15. Olha só o que diz aqui, ó. Eu estou com um pouquinho de dificuldade na leitura por causa do óculos, mas nós vamos seguir aqui, ó. 13, 14 e 15. 13, olha só o que diz aqui, ó. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Tem muita gente que diz que é tentado por Deus. Misericórdia. São pessoas que não entendem nada, não conhecem nada. Olha só. Ninguém a ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ele não tenta ninguém, Deus não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Olha só, cada ser humano é tentado pela cobiça e não por Deus. Mas as pessoas atribuem a Deus. E, lamentavelmente, os evangélicos atribuem ao diabo, porque eles querem ter um bode expiatório, eles querem ter algo para anular ou para camuflar, vamos dizer assim, o seu erro, a sua atitude errônea, negativa. Ele bota a culpa em alguém, porque ele não quer se manifestar, ele não quer aparecer. Olha, por exemplo, vou citar exemplos. Eu faço uma maldade, mas como alguém diz assim, Cláudio, tu fez uma maldade, tu fez isso, aquilo, aquele outro, matou tal coisa, e eu agarro e boto culpa. Não, eu não fiz, foi o diabo. Eu não fiz, foi Deus. Eu não fiz, foi fulano. Não foi fulano, não foi diabo, não foi ninguém. Foi tu, foi nós, foi você que fez e quis fazer. E tá acabado o assunto. Não existe essa história de dizerem que alguém tentou, que alguém mandou, que alguém induziu. Não existe. Existe sim você, dentro de você, o daimo negativo se manifestando. Existe, então eu cito novamente, 2 daimos tem dentro de qualquer ser humano, qualquer um. O daimo bom e o daimo ruim. Então o daimo ruim, quando ele entra em ação, as maldades aflorescem, acontece. Olha, eu tenho citado e tenho ensinado aqui o seguinte, ó. Eu penso algo, bom, eu vou citar um exemplo mais prático para você que está me ouvindo e me vendo, é o seguinte, eu sempre uso a figura do homem, porque o homem é mal falado pela língua feminina, lamentavelmente, né? Então eu vou usar o homem aí como negativo. O homem olha para uma mulher e o que acontece? Veja bem, olha para uma mulher e deseja ela onde? Na mente, deseja ela na mente e deixa descer para o coração. Quando desce para o coração, ele vai em prol daquilo, ele vai em busca daquilo até consumar. Quando se consuma, ele acaba estragando toda a vida dele e assim a família dele por consequente. Porque ele pensou, deixou descer no coração e agiu.
Assim é a vida de qualquer humano, em qualquer área, em qualquer situação. É a mesma coisa, eu vejo um bolo de dinheiro ali, ó. Eu vejo um bolo de dinheiro no canto da mesa ali, onde, num lugar qualquer, e na minha mente, mas eu tô precisando de dinheiro e não tem nem um centavo, e ali tem um bolo de nota de 50 ou de 100, né? E o que acontece? Eu desejo alguma nota daquelas ali, ou todo. Desejo. Baixa pro meu coração o meu desejo. E aí eu vou consumar. Se eu vou consumar, eu vou pegar. O que acontece? Qual é o fruto de tudo isso aí? O daimo negativo se manifestou na minha vida. Não foi diabo, não foi Deus, não foi ninguém. Foi eu mesmo, a minha carne. E por consequência, vem os frutos daquilo que eu colhi, que eu plantei. Eu plantei pegar, eu plantei roubar, eu plantei assaltar, eu plantei matar. As consequências, prisão para mim ou morte para mim. Mas por quê? Alguém diz assim, ó, olha, Deus não dorme, o fulano fez tal coisa, agora ele vai sofrer. Deus não tem nada a ver com o que tu fez, meu irmão. Deus não tem nada a ver, porque Deus deu o livre-arbítrio a todo ser humano, deu o livre-arbítrio. Eu decido, eu faço o que eu quero, Deus me deu essa liberdade. Mas as consequências eu também vou arcar com elas. Se eu peço para Deus a direção de Deus, a orientação de Deus, o seguimento para a minha vida em Deus, Deus vai sempre me guiar, me orientar a fazer as coisas corretas, certas. Mas a minha carne, eu desejo ruim, desejo mal, é a natureza da minha carne. Aí você não tem nada a ver uma coisa com o que eu estou falando agora aqui, ó, em corpo, alma e espírito, porque a alma é sentimento, e o que sentimento bem ruim quando eu faço algo ruim. Então, aí o daimo que se manifesta, o daimo ruim. Porque vai dizer assim, ele é tão sentimentalista, tão delicado, tão generoso, tão bondoso, como é que ele foi fazer aquela barbaridade X lá? Ele fez porque o daimo negativo se manifestou e ele deixou a sua carne agir. Tá entendendo? Tá dando para entender? Então, o título é: atribuir a maldade humana a Deus é possível? É possível para essas pessoas que não têm conhecimento. Que tudo é Deus, culpa de Deus, culpa de Deus. Então, se tu tá dentro de uma igreja evangélica e faz uma coisa ruim, os que não são vão dizer assim, ué, foi Deus dele, porque ele tá lá na igreja, foi o Deus dele. E se você tá na Umbanda, vão dizer, foi o Exu, foi o Ogum, foi o capeta lá, eu invento o capeta que não tem. Se é do espiritismo, é porque a alma dele anda vagando, anda passeando. Mentira, engano. Mentira, e eu provo na Bíblia, não existe isso. Não existe, não existe, nunca existiu, nunca vai existir de alma andar passeando por aí sem um sentimento. Como é que ela vai andar passeando? Pelo amor de Deus, vão estudar, todos que estão me ouvindo e os que vão me ouvir e os que vão ver a live e que vão olhar lá no canal do YouTube, eu peço um favor, vai estudar antes de falar qualquer asneira, qualquer bobagem. Vai estudar. Para saber que a alma não anda vagando por aí porque não tem. É um sentimento próprio de qualquer ser. Então quer dizer que quando o meu cachorrinho morrer, o meu gatinho morrer, a minha vaquinha morrer, a alma dele vai andar vagando por aí, porque a alma que o animal tem, qualquer animal, qualquer ser tem, o humano tem alma. A alma é sentimento, não vai para o céu, não vai ser salva. A alma é alma, vai se dissipar. Quando o cachorrinho morrer, a carne, o corpinho dele, que é a carne, vai apodrecer embaixo da terra e a alma dele vai se dissipar. Quando o Cláudio morrer, o corpinho dele vai apodrecer na terra e a alma vai se dissipar. Mas pastor, então o que faz lá na igreja que diz que tem que salvar a alma? Eles não entendem, não conhecem, não sabem nada. Os pastores, teólogos e bacharel em teologia, eles estão enganando você. Porque na Bíblia não tem isso, não existe isso. Eles enganam e continuam enganando a prol de que, a fundamento de que? A fundamento de te manter prisioneiro dentro do estabelecimento para te tirar o dinheiro, porque é só essa visão, não tem outra visão, não existe outra, não tem outro entendimento, esclarecimento. Qualquer um que estudar a Bíblia vai entender e compreender tudo isso que eu estou falando. Não existe. Essa história de andar, a alma do fulano anda vagando, mas tá vagando aí na tua mente, na tua cabeça, no teu coração, vai deixar de ser um pouco ignorante.
Misericórdia, me desculpa, mas eu tenho que ser agressivo para dizer, porque senão você vai viver a tua vida toda pensando que tem alma vagando por aí, passeando por aí. Se ela anda por aí, como é que ela não aparece na minha vida? Como é que ela não aparece na minha casa? Como é que ela não aparece no meu quarto? Porque eu não acredito nessa ignorância que não tem na Bíblia. Se tivesse, até acreditava. Mas não tem. Nós somos constituídos de corpo, eu já citei aqui, ó, corpo, alma e espírito. O corpo volta ao pó, diz a Bíblia. A alma se dissipa, diz a Bíblia. E o espírito retorna para Deus, diz a Bíblia, que o deu. O meu espírito já está salvo, o teu espírito já está salvo. Mas pastor, como é que então aquela pessoa que mata 550, não sei quantas pessoas lá e bota fogo aqui, bota fogo ali, faz maldade, até mesmo às vezes se mata, ele está salvo? Não, veja bem. O espírito, nem todos têm o espírito salvo. Por quê? E eu vou explicar. Tem os filhos da perdição e tem os filhos da graça, os filhos que foram escolhidos para a eternidade, e tem os filhos da perdição. Filhos da perdição são almas viventes, não tem espírito, não tem. Tem seres humanos que não têm espírito, eles são criados para fazer maldade. São criados para detonar tudo que pode. Já tem na mente deles só destruição, só destruição. Isso aí são almas viventes, não tem espírito nesse corpo, não tem espírito nessa pessoa. Não tem. É alma vivente. Adão lá no Jardim do Éden, e aqui Adão não era um ser vivente, não era, nunca foi, nunca será, vamos dizer assim, porque Adão era uma alma vivente, só alma vivente, só tinha maldade naquele coração, mas Eva era um espírito que tinha espírito de vida eterna. Tanto é que quando sai ali a sua genealogia, quando sai seus filhos, ela ganha seus filhos, um vai para alma vivente e o outro da eternidade, salvação eterna. Porque essa história, eu já não vou repetir aqui porque o estudo não é esse, de dizer que a serpente lá no Jardim do Éden enganou a Eva, que era um demônio, um diabo, isso aí eu não sei quem que inventou. Eu vou dizer quem que inventou porque eu sei. Foi os sistema teológico e bacharel em teologia, os pastores que inventaram isso. Quando eu inventei isso aí. Quando eu era de lá, eu mentia isso aí, inventava isso aí, eu criava isso aí, porque não tem. É que ninguém estuda a Bíblia. Só a maioria do ser humano, elas leem a Bíblia, não estudam. Porque no momento que elas começarem a estudar a Bíblia, elas vão ter esclarecimento, vão ter uma mente iluminada como eu tenho hoje. Hoje eu tenho a mente iluminada, então ninguém vai vir rebater comigo a palavra de Deus, porque se eles não conhecem como eu conheço, eles vão perder tempo. Eu já pedi e tenho pedido e vou continuar pedindo. Se algum bacharel em teologia, algum teólogo, porque teologia também sou formado, algum teólogo, algum que sabe tudo aí, dizer que eu estou pregando errado, falando errado, que venham debater comigo ou me chame aí. Que eu vou provar na Bíblia que eles estão muito enganados, ou eles estão enganados, eles estão com os dois daimo bom e daimo ruim. Ou seja, eles estão mais pro daimo ruim manifestado na vida deles, na carne deles, do que o daimo bom, porque a intenção deles é massacrar, é tirar, é roubar, é assaltar. A visão da igreja evangélica hoje, que eu não estou atacando a igreja evangélica, eu estou falando a realidade. A visão da igreja evangélica é dinheiro, é só dinheiro. Eles não pensam outra coisa. Se vocês por acaso me dizer que tem alguma igreja evangélica que pensa outra coisa, eu vou bater palma, eu vou abraçar esse camarada aí e vou dar um beijo nele. Porque a maioria olha que eu conheço muitas igrejas evangélicas, eu já entrei em muitas igrejas evangélicas, eu já fui pastor de igreja evangélica e eu vou provar para você na Bíblia que tudo é mentira e engano que eles fazem lá. Tudo, absolutamente tudo. Não tem nada bom. Porque a intenção deles é mentir e enganar. Para quê? Para salvar a alma? Se não precisa salvar a alma, não tem que salvar a alma. Não existe.
Certo? Entrou mais gente aí, ó. Então, se você não ouviu, depois vocês assistam a minha live lá no canal do YouTube. Eu tenho muitas mensagens ali no canal do YouTube e você pode se inscrever, você pode curtir, aí você tá me dando um apoio. Mas também não é obrigado se você disser, eu não apoio esse cara aí. Mas você vai escutar. Se você escutar, já tá bom. Tá bom? Bom, eu tô lendo Tiago 1, 13, 14... Agora vamos para o 14. No 15. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. Dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Olha só. Isso aqui, Tiago, não é para nós na graça, era na lei, mas serve algumas coisas para nós aqui. Ó. No momento que eu dou força aquilo que está na minha mente e deixo descer para o coração e gero dentro de mim a vontade de fazer aquilo negativo, eu estou gerando, eu estou aqui, ó, consumando para mim a morte. A morte em que sentido? Naquele sentido de Tiago, quando ele estava falando ali uma epístola de Tiago, que eram os seguidores de Jesus na lei, não é na graça. Eu não sou da graça, da lei, eu nunca fui da lei, não sou da lei e nunca vou ser da lei. Eu sou da graça, eu sou do amor, da paz de Cristo. Mas quem vive dentro do evangelho, vive na lei, e eu provo na Bíblia. Quem vive na lei tem pecado, está em pecado, e esse pode morrer espiritualmente. Porque aí que vem a falta de entendimento aos evangélicos, aos pastores, aos líderes, de não explicar isso aí. Ó. Só vai morrer quem não tem a salvação, quem vive na lei. Quem vive na lei vai viver dentro do processo da lei, que a lei era dente por dente, olho por olho. Vai morrer. Mas quem vive na graça vai morrer o que vai morrer? O corpo físico só. Porque o espírito já está salvo. Então eu estou salvo, eu estou tranquilo, meu irmão. Eu muito tranquilo, meu amigo, minha amiga. É assim que você tem que se sentir quando você sair de dentro desse alçapão. Quando você sair de dentro dessas 4 paredes com o nome na frente, que é só para enganar e assaltar você. Tá entendendo? Vamos mais aqui, ó. 17, agora versículo 17. Olha só. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Olha só, do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Não existe. Não tem mudança. Não pode, o Pai das luzes é o meu Deus. Não ficam aí inventando que tem isso, que tem aquilo, aquele outro. É só Deus. É o único, exclusivo. É o Criador de todas as coisas. Mas voltando ali no comecinho, como me foi feita a pergunta, me perguntaram, e eu vou aqui repetir de novo. Uma jovem adolescente me pergunta, pastor, se Deus é tão bom, como é que Deus permite um marginal, um estuprador, pegar um bebezinho, estuprar e machucar, matar uma criança? Que Deus é esse? Eu digo, minha amiga, minha irmã, Deus não tem nada a ver. Mas como que Deus não tem nada a ver se ele criou o ser humano? É verdade. A Bíblia diz que ele é o criador de todas as coisas. Agora a Bíblia também diz que ele deu o livre-arbítrio a você, a mim, a nós. Eu decido o que eu faço. Por consequência da minha decisão, eu vou arcar com as consequências. Porque tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. Você está dizendo aí. Você está confirmando. Tudo que eu planto, eu vou colher. Não é o fulano que vai colher. A mesma coisa que maldição hereditária. Depois eu vou entrar com essa mensagem, eu tenho aí, mas na próxima live que eu gravar, agora é um dia sim, um dia não. Eu vou entrar a relação da maldição hereditária. Maldição hereditária não existe. Existe, eu vou dar uma pincelada aqui para você entender. Maldição hereditária não existe. Eu pregava que existia. Eu pregava que tinha tudo que era ruim, que o pai fez, a vovó fez, eu recaí em mim e eu segui fazendo. E por consequência meus filhos iam fazendo. Mentira, engano, não tem.
A Bíblia não agora eu estudando melhor a Bíblia, eu vejo que nada disso tem. Maldição hereditária, eu vou explicar o que que está acontecendo. Ah, mas como é que a fulana fez tal coisa lá no passado, a tia que morreu, a vovó que morreu, e agora a filha vem fazendo a mesma coisa. Os filhos vêm, os netos estão fazendo a mesma coisa. Eu explico. O seguinte, meu pai, exemplo eu, Cláudio, meu pai bebia, bebia de cair, bebia, muito. E quem tá me assistindo, se tem uma minha irmã me assistindo, um parente meu, sabe bem disso aí. Bebia muito. Ele, olha só, por não estar junto com a minha mãe, vivendo mais junto com a minha mãe, eu era menino, pequeno, criança, passava as férias com ele lá. O que ele me ensinou? Ele me ensinou a beber. Ele me ensinou a beber. Lá, uma época, muitos anos atrás, me ensinou a beber e me ensinou a fumar. Quando eu vinha para a cidade, para a casa da minha mãe, a minha mãe descobriu o que tu tá fazendo bebendo, quem te ensinou? Meu pai me ensinou a beber e me ensinou a fumar, porque ele disse que homem macho tem que fumar e beber. Veja bem a mentalidade daquela época. Não só daquela época de hoje. Então, resumindo, eu quero explicar para você bem direitinho a maldição. Aí, alguém diria, inclusive na igreja disseram, e aí explicaram lá, teu pai bebia? Sim, meu pai bebia muito, teu pai fumava demais, e tu bebe e fuma? Sim, então é uma maldição hereditária lá do teu pai. Mentira, não existe. Tudo que ele semeou em mim, plantou em mim, eu estava colhendo a carne, eu estava continuando aquele plantio, aquela semeadura, eu estava dando continuidade, mas não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com maldição hereditária. Era eu que queria, eu que quis, eu que tomei posição, eu que abracei aquela causa de beber e de fumar. Tá me entendendo direitinho aí, meus irmãos? Então as consequências na geração vindoura, se eu ensinasse a minha filha, meu filho a beber, fumar, certamente eles estariam fumando e bebendo, e alguém diria, é maldição hereditária, se o vô deles já bebia, ensinou o teu pai, que sou eu, e agora eles estão fumando e bebendo, é uma maldição hereditária? Não, um é semeadura do outro. Um vai semeando, vai deixando o ensinamento para o outro vai ensinando o outro, e assim sucessivamente. É um rolo, vamos dizer um rolo. Tem outros nomes aí, mas eu vou usar rolo. Um rolo que vai rolando e vai passando. O meu pai passou para mim, eu passo para os meus filhos vão passar para os meus netos, e sucessivamente, se eles não cortarem, que não é Deus que vai cortar. É eu que tenho que tomar uma atitude. Foi necessário, é verdade, que alguém me conduzisse para dentro de uma igreja, porque achando que a igreja ia mudar. Foi a pior coisa que fiz na minha vida, foi entrar dentro da igreja. Que eu saí de um estado que eu estava e entrei para um estado pior. Porque lá no estado que eu estava, eu bebia e fumava, certo? No estado que eu entrei para dentro da igreja, eu fiquei pior. Eu menti, eu inventei, eu criei coisas, eu fui seduzido, enganei muita gente, fui enganado, enganei muita gente, e outras coisas mais aí, menti muito. Quando que lá fora eu tinha uma prática, não estou dizendo que eu tenho que voltar para trás, não. Nem vou cometer mais, porque todo mal que tem dentro de um vício ou de qualquer uma postura que me ensinam é maldade. Porque qual é as consequências da bebida do cigarro? Doenças, câncer, morte. Se eu posso estar bem, se eu posso estar feliz sem isso aí. Não, mas o meu pai me ensinou que eu tenho que beber para ser macho. Aí eu vou beber. Qual é as consequências da bebida? Doença. Meu pai morreu com 59 anos com câncer no esôfago. E eu vou querer isso para mim? Mas é lógico que não. Então o que eu vou fazer? Eu vou cortar, vou parar. E vou ensinar minha geração futura que não faça tal coisa para também não sofrer consequências que meu pai sofreu. Tá dando para entender? Atribuir a maldade humana a Deus é possível? É uma pergunta. O título dessa mensagem. Eu vou agora para Isaías. Olha só, Isaías 45. Isaías 45 está aqui. Isaías 45, versículo 7. Olha só o que diz a Bíblia. Eu estou com dificuldade aqui. Franciele? Irmãos, só um pouquinho que eu vou pegar aqui um óculos aqui, ó.
Me perdoe, meus irmãos, mas eu tive que ir lá pegar outro óculos, que aquele lá não estava dando mais. Olha, a idade, eu acho, isso é coisa da carne, não é de Deus, viu? 7, 45, Isaías 45, 7. Olha Deus falando, eu formo a luz e crio as trevas. Olha só. Faço a paz e crio o mal. Deus faz a paz e cria o mal. Deus é ele que faz tudo. Mas eu não posso atribuir a ele, mas Deus fez o mal, então é culpa de Deus. Não, é culpa da carne, é culpa minha, é culpa sua, é culpa nossa. Deus não tem nada a ver. As consequências da tua atitude, do teu querer, é livre, porque Deus nos deu o livre-arbítrio, mas Ele criou o bem e Ele criou o mal. E esse mal está manifesto. A hora que eu botar ele para fora, as coisas vão acontecer, vai fluir. Tá me entendendo? Ou é difícil de entender? Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Deus faz tudo. Ele faz tudo. Mas agora está em nós de nós mantermos na linha da paz, na linha do bem. Mas o problema é que nós humanos, nós seres humanos, nós somos induzidos e guiados não por Deus, e sim pelos outros. Tudo que o outro falou, tudo que o outro disse, tudo que o outro mandou, eu vou e faço, até mesmo que seja para experimentar. Mas eu vou fazer. E quando eu faço, algo ruim, negativo, vai retornar para quem? Para Deus? Para mim, foi eu que fiz. Agora, veja bem. Eu roubo, tá bom? Supor, eu roubo de alguém. Eu boto culpa em Deus. Ó, Deus, que você vira aí, ó. Aí o dono daquele. Tá, do celular. Eu roubei o celular. Aí o dono do celular vai. Eu digo assim, ó, eu te roubei o celular aí, mas a culpa é de Deus. Daí ele vai cobrar de Deus? Lógico que não. Ele vai dar parte de mim, ele vai me matar, ele vai me dar em mim, porque quem pegou fui eu, não foi Deus. Mas o ser humano não tem uma mente iluminada, bota tudo culpa em alguém, porque o ser humano quer arrumar um bode expiatório. E um lugar mais adequado para arrumar um bode expiatório é na igreja evangélica. Você botou o pé na igreja evangélica, a primeira coisa o que tu fazia, da onde tu veio, tu é bem-vindo aqui. Eu vi porque eu tô cansado da vida lá fora, porque lá fora, eles dizem lá fora, não sei da onde. Só que seja fora da casa. Porque não existe vida lá fora, não existe vida do mundo. Para mim, eu já citei, vou citar de novo aqui um exemplo, me disseram assim, Pastor Cláudio, você lembra da fulana de tal, uma irmã tal, que era da igreja assim, anos e anos e anos, era uma rica de uma obreira lá na igreja? Sim, me lembro. Pois o senhor sabe que agora ela foi para o mundo? Mas que barbaridade, ela foi para o mundo. Mas então eu te pergunto, se ela foi para o mundo, eu te pergunto, aonde tu tá? Onde você está? Você não está no mundo? Você não toma água do mundo? Você não come a comida do mundo? Você não faz tudo no mundo? Ou onde você está? Ou você está num outro planeta, em alguma outra dimensão que eu não conheço? No mundo, todo mundo está e vai continuar. A igreja está no mundo, todo mundo está no mundo. As seitas, as religiões estão no mundo. Nós estamos no mundo, eu estou no mundo, tu está no mundo. Essa história do que o fulano foi para o mundo é um engano, é uma mentira, é algo planejado dentro do evangelho para enganar as pessoas. Todo mundo está no mundo, meu irmão, minha irmã. Todo mundo está no mundo, meu amigo, minha amiga. Tem pessoas agora lá na Alemanha me assistindo, a família Cef. Tem ali no Camboja, o Christian Lili, um abraço para vocês aí, que Deus abençoe. Tem pessoas em diversas partes desse mundo. Lá em Montevidéu, em Durazno também tem, ali no Uruguai, em Montevidéu, onde tem mais aqui em Paso de los Libres, na Argentina, tem Uruguaiana, Alegrete. Glória, tem gente espalhando por aí. Tem aqui na Colômbia, os colombianos também estão aí, ó. Vamos seguir em frente. O título eu vou repetir várias vezes, o título da mensagem: atribuir a maldade humana a Deus é possível? Claro que não, mas a pessoa, ela quer atribuir a Deus para escapar de alguma condenação humana, porque não existe condenação espiritual. Não existe. Não tem na Bíblia. Isaías 45, para nós entender o texto. Veja bem,
Eu falei ali, ó, eu formo a luz, eu crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Agora nós vamos entender o texto que os bacharel em teologias, os pastores, esses falsos pastores, não leem o texto. Eles pegam um texto isolado, pegam um versículo isolado e aplicam na vida das pessoas e as pessoas engolem. Aceito. Mas vamos lá para o texto, para quem era direcionado essa palavra. 45:1. Ciro, o libertador de Israel. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face, e para cingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Olha só, Deus usa um homem ímpio, uma pessoa ruim, má, para libertar o povo de Israel. Para tratar com o povo dele lá na lei, não tem nada a ver com a graça. Mas os espertinhos do evangelho vão aplicar para hoje. Para quê? Para lhe botarem medo, para lhe botarem susto, para lhe botarem um monte de coisa na sua cabeça. Como teve aí uns falsos profetas que tá cheio aí. Vem me profetizar para mim e diz assim: eu vou na tua frente, meu filho, abrindo portas e caminhos e tu endireitando tudo para ti. Mentira, vai enganar outro, vai mentir para outro. Que Deus sempre deixou o caminho livre para mim. Isso aqui ele estava falando para o rei de Tiro, para Ciro, o rei lá daquela época. Olha só. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Isso aqui muito profetizaram para mim e muitas vezes eu preguei enganando as pessoas, mentindo. Que Deus estava fazendo, quebrando porta de ferro, Deus estava abrindo não sei o que, e as pessoas choravam. Ai, que bom, muito obrigado, aleluia. Mas que barbaridade. Como é que pode ser tão enganado? São enganados e enganam, e continuam enganando. Deus nunca vai ir lá, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos. Deus estava falando para quem? Para Ciro, para libertar o povo de Israel, que estava prisioneiro. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel. Deus estava falando com Israel, Deus estava falando para aquele povo na lei, Deus não está falando para mim nem para você. Então, quando você ouvir uma mensagem de lá do Antigo Testamento, que é para ti, que Deus está falando contigo, já saiba que é mentira. Que não é para ti, não é para mim, não é para ninguém. Isso era, agora não é mais. Está escrito, mas pastor, alguém me perguntou para que está escrito na Bíblia, então se não é para mim. Está escrito para mim entender e compreender o que era e como era. Para mim não agir da forma que era, porque hoje eu estou na graça, eu não tenho que agir na lei. Tá entendendo? Vamos lá. 45:4. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Ciro não conhecia Deus. Ciro era ruim e mau. E Deus diz que chamava ele pelo nome dele e daria ouro a ele, para ele cumprir uma missão que Deus deu para ele, de libertar o povo de Israel. Mas os espertinhos das chamadas igrejas evangélicas, eles vêm e aplicam para a tua vida, para a minha vida, para nossas vidas, e nós aceitávamos. Eu aceitava, agora eu não aceito mais. Eu era enganado e mentiro. Fizeram acontecer comigo, agora, deu, terminou. Eu queria tanto que vocês estivessem olhando e assistindo a minha mensagem e estivessem me rebatendo para ver se vocês têm coragem. Porque não tem mais coragem, ninguém tem. Ô pastor, parece que o senhor é o melhor do que tudo. Eu tenho a mente esclarecida na palavra aqui, na Bíblia. Que eles usam a palavra Bíblia sagrada para enganar as pessoas, porque se é sagrado, meu irmão, eu não posso enganar. A mensagem anterior aí é a Bíblia como negócio. Eles usam a Bíblia como negócio, eu não. Eu não quero um centavo de ninguém. Deus disse que de graça eu recebi, de graça eu dou.
Mas o segmento dos evangélicos é arrancar dinheiro, é para eles enriquecerem, a pagar altos aluguéis, como aqui uma igreja no centro aqui está pagando 30 mil de aluguel, 30 mil de aluguel, para juntar pessoas ali. Eles tiram, claro que eles tiram não sei quantos mil ali cada semana, ali por semana. Mas a minha finalidade não é falar sobre isso, que eu já estou enjoado de falar desses ladrão, desses assaltantes aí. Já estou enjoado de falar disso aí. E ninguém tem coragem de me rebater, né? Porque eles sabem que vão perder. 45:7. Já li? Já li. Agora vamos para Deuteronômio 32. Deuteronômio 32. Você está entendendo? Atribuir uma maldade humana a Deus é possível? Para alguns é. Porque eles querem escapar de pagar as consequências dos seus feitos, aí botam culpa em Deus. E lá os evangélicos botam culpa no diabo. Porque eles querem defender ali, né? Para te prender, para te manter preso lá. Eles vão defender quem? Eles vão defender Deus e vão botar culpa no diabo. Só que nem Deus, nem diabo, porque no diabo não tem. Então Deus não é culpado de nada, meu irmão. Deus, ele cria todas as coisas. Eu já li tudo isso aqui, ó. E eu deixo aí bem claro para você prestar atenção, estudar, examinar. Deuteronômio 32:39, o que diz aqui? Vede agora que eu sou eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Deus está dizendo. Ele faz, ele fere, ele cura, ele machuca, ele mata, ele dá vida, ele. Meu irmão, você vai me julgar agora que está errado do que o estuprador fez lá? A nossa carne humana está errado. Mas se ele fez, ele vai pagar com as consequências. Ele vai pagar. Mas e a criança, pastor Cláudio, como essa menina me perguntou, mas e essa criança que não tem nada a ver? Por que Deus deixou acontecer? Meu irmão, minha irmã, tem coisas que não cabe a nós entender e saber dos feitos de Deus. Deus, ele é soberano, ele é supremo, ele faz e está feito, não está acabado o assunto, não tem que eu questionar Deus. Quem somos nós? Quem somos nós para questionar Deus? Quem somos nós para apontar dedo para Deus? Se ele que nos criou, ele nos formou. A mesma coisa eu faria a pergunta para você aí, você que questiona esse lado aí. Por que Deus fez o que fez com Jó? Se é que você leu a Bíblia. Jó não tinha nada, nunca fez nada errado. Jó era temente a Deus. Jó era íntegro. O cara mais correto, mais íntegro. Jó era um milionário, é verdade, mas ele era assim, ó, ele era obediente a Deus. E por que aconteceu tudo que aconteceu? Tudo num dia só. Perdeu 10 filhos num dia só. Perdeu 2.000 cabeças de animais num dia só. Queimou a casa, ficou só ele numa enfermidade que ele caiu no seu corpo, numa enfermidade terrível que ninguém na face da terra teve ou terá, diz a Bíblia. Por que Deus é mau? Não, Deus fez porque ele quis fazer, mas Deus retornou a vida a ele. Deus faz e desfaz, Deus permite e não permite. Tá dando para você entender? O problema nosso da humanidade aí é querer questionar ou querer brigar com Deus. Mas Deus não podia, meu fulano. Então, principalmente quando alguém perde um familiar, né? Perde um parente. Mas Deus não podia, o fulano não podia morrer. O fulano não podia morrer. O fulano estava agora no começo da vida dele, não podia ter morrido. Agora como morreu um jovem que estava dando na televisão, 16 anos. Não podia morrer. Mas quem somos eu e você para dizer que não podia? Quem somos? Eu te pergunto, quem é você? Você é uma criatura. Uma criatura não tem que perguntar para o Criador nada. Uma criatura tem que obedecer o Criador. Se ele fez, está feito. O que ele fez está bem feito. E ele sabe o que ele está fazendo. Tá dando para entender? Pare de atribuir a Deus todas as maldades que a tua carne, que o teu corpo, que você faz. Pare de atribuir a Deus isso aí. Pare de atribuir ao diabo que não tem diabo. Eu já mandei os estudiosos
que gostam de debater, de questionar, que vão ler o dicionário e procure a palavra diabo lá para ver o que é o diabo. O diabo não é um ser de gompinha, de colinha, um vermelhão, um feião. Não, o diabo é uma palavra diabo, ela é opositor. O opositor que se opõe a tudo que é verdade, a tudo que é bom, a tudo que é certo. Opositor, essa é a palavra diabo. Mas inventaram nas religiões o diabo como um bicho, como um ser. Mas não tem. Vamos lá. Deuteronômio 39, 40, agora o 44, versículo 44. Vamos ver onde está. Aqui, ó. Veio Moisés e falou todas as palavras desse cântico aos ouvidos do povo. Ele, Josué, filho de Nun, tendo Moisés falado todas as palavras a todo Israel, disse-lhe: aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis aos vossos filhos e cuide de cumprir todas as palavras dessa lei. Era lei, era da lei. Cumprir as palavras. Deus deu uma ordem, então cumpre-se. Deus disse, seja como ele disse. Não, tem gente que contraria e quando Deus não diz, eles querem que Deus diga. Como o dízimo Deus não mandou, mas eles dizem que Deus mandou, contrariando, inventando, mentindo, enganando. Não tem dízimo na Bíblia, não tem. Eu procurei, não achei. Mas antes eu pregava dízimo, porque eu fui induzido, eu aprendi com os malfeitores, com os enganadores, e aí eu era um deles. Eu estava na mesma corja, no mesmo alçapão. Mas hoje, ó, deu, bastou, terminou para vocês. E quando eu digo vocês, não estou dizendo vocês que estão me assistindo, estou dizendo os ladrão lá, os assaltantes, lá dos chamados igrejas evangélicas. Deuteronômio 31, 30. 31, 30. Olha só o que diz aqui. 31, 30. Então Moisés pronunciou integralmente as palavras desse cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel. Era necessário que se houvesse uma explicação para aquele povo naquela época. A Bíblia foi escrita em tempos e épocas diferenciadas uma da outra. Não foi escrita toda a Bíblia para nós, não foi. Não foi. O que é escrito para mim, para você, para nós, na geração do ano 70 para cá, é a palavra da graça que foi trazida por o apóstolo Paulo. A palavra da graça, o único exclusivo que foi conduzido para dar as palavras para mim e para você. Mas não, a gente aprendeu que tinha que viver a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, quando que Apocalipse já aconteceu. Jesus não vai voltar mais, bota na tua cabeça aí, ó. Jesus não vem mais, e eu provo na Bíblia. Tem gente que olha para o céu e diz, quando será que Jesus vai voltar? Acontece a pandemia que aconteceu e outras coisas bárbaras aí, agora aqueles gelo, olha, a vinda de Jesus, morre não sei quantos lá, é a vinda de Jesus. Jesus já, olha, a vinda de Jesus já aconteceu milhares de anos para trás lá, muitos anos para trás. E aí, vamos supor que fosse para a vinda de Jesus. Eu me lembro que quando eu aceitei Jesus lá na época que eu estava na igreja, faz muitos anos isso, faz 31 anos, lá eles já disseram para mim, Jesus está às portas, Jesus está vindo. Já tinha enganadores e mentirosos que chegavam a ver os anjos tocando a clarinha no céu. Tinha um monte de visão. Olha, eu vi um todo de branco passando a porta e vindo para cá. Ah, mas sai fora dessa baboseira, vamos dizer assim. Sai fora disso aí, gente. Vamos ver a Bíblia, vou estudar a Bíblia. Esses camaradas não cruzam mais o meu caminho, porque se cruzarem o meu caminho, eles vão ouvir a verdade. Romanos, para encerrar, Romanos 12. Todas as semanas, um dia sim, um dia não, eu estou gravando live, agora no meu estúdio aqui. Então saibam bem. E não ganho um centavo de ninguém, não preciso, não peço e jamais pedirei. Porque a Bíblia não manda eu pedir, não manda. Agora, veja bem, eu já expliquei uma coisa. Mas, pastor, alguém me atacou aí um dia, porque não tinham que me atacar, né? Não tinham palavras para me dizer. Um disse lá, saltou lá, pastor, o senhor disse que não fala, não pede dinheiro, mas como é que o senhor pede aí o patrocinador? Meu irmão, seja maduro e inteligente. Seja maduro e inteligente.
apoio a um programa de rádio, eu não imponho nada para ninguém. Eu nunca impus eu dizendo assim, fulano X tem que me dar tanto, fulano B tem que me dar tanto. Não, nunca impus isso aí. Eu sempre coloquei livre, à disposição. Quem quiser ajudar o programa de rádio, ajude com valor X por mês, mas faça um compromisso para não falhar. Tanto é que a minha intenção era fazer o programa 1 ano, passou-se 3 anos e 3 meses. Para a glória de Deus. E aí os apoiadores começaram a dar para trás, começaram a falhar, aí eu fui obrigado a parar, porque eu não ia tirar do meu bolso, não tinha como condições de pagar do meu bolso um programa de rádio. Então parei. E hoje eu tô aqui na live aqui não precisa pedir dinheiro para ninguém. É diferente dos alçapão lá, nos alçapão, eles além de pedirem, tem gente tão enganada, que chega a levar comida, o alimento, levar roupa para eles lá. Outros dão chave de carro, como eu vi. Não estou inventando, esse carro aqui é para a igreja. Darei para a igreja, para o homem que tu está dando, não é para a igreja. Porque a igreja, o que a igreja dá para alguém? A igreja não dá nada. Raramente algumas cestas básicas são distribuídas, raramente. A igreja ela suga, ela tira, ela esmaga. E as pessoas ainda aplaudem, as pessoas ainda gostam. Porque, olha, ser humano para gostar de ser massacrado, eu duvido, eu conheço uma linhagem, são evangélicos. Esses amam ser massacrados. Esses amam ser torcidos, esses amam ser enganados, esses amam sofrer mentira na vida deles. Esse povo ama. Ah, pastor, para aí um pouquinho, pastor Cláudio. Eu fui na igreja e fui curado. Será que tu foi curado mesmo? A tua fé, baseada na vontade de ser curado, até pode ter sido curado sim, mas não foi a igreja que te curou, não foi o pastor que te curou, foi o próprio Deus que permitiu tu ser curado, porque a tua fé era tão grande em ser curado, que tu foi curado. Tá entendendo? Romanos 12, versos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo. O vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século. Não é para se conformar com esse século, com o século vindouro, com o século passado. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa vossa mente iluminada é mente transformada, mente iluminada, mente que entende e compreende a palavra de Deus, mente tapada, mente suja, mente imunda, nunca vai ser esclarecida, porque ela depende de alguém que explique, que ensine. Eu vou lá na igreja todos os dias porque o pastor está me ensinando. Ele está te ensinando a tu mentir. Ele está te ensinando, te enganando. Ele está te ensinando a permanecer preso lá no alçapão. Por que quase ninguém gostava de estudo que eu dava? Agora todo mundo gosta, né? Tem os grupos aí, eu tô com os grupos em vários bairros. Todo mundo tá me pedindo, até em Estrela me pediram o grupo, aonde mais estão me pedindo fora daqui, em Estrela, em Teutônio me pediram o grupo, não é Serafina Correia, é outro nome agora. Roca Salles me pediram o grupo. Eu não posso, eu não tenho essa disposição para ir lá, nem tempo para ir longe. Já avisei eles que eles continuem assistindo as lives. Então, são as pessoas que estão amando a verdade. Eu comentei já nos grupos que eu tinha 11 pastores, agora são 18 pastores, eu não tenho liberdade de citar o nome deles aí, que são uns daqui de Caxias, outros de fora daqui e outros de outras cidades aí, que largaram as igrejas evangélicas e estão trabalhando em empresa, foram aprender a trabalhar, porque eles não sabiam trabalhar. Como a maioria hoje não sabe. A maioria dos pastores, esses que se dizem teólogos e bacharéis em teologia, esses aí não sabem pegar uma chave de fenda. Só sabe pegar o dinheiro seu. Dinheiro das pessoas. Isso eles sabem muito bem. Tem gente que chegaram a me dizer: mas pastor Cláudio, o senhor não entende bem, prega tão bem, porque o senhor não abre uma igreja para o senhor vai ver, em seguidinho o senhor tem um carrão, em seguidinho o senhor tem uma casa na praia, o senhor vai andar assim, ó, esnobando. E eu, graças a Deus que eu nunca pensei isso. Graças a Deus. Porque Deus me esclareceu a palavra dele
com a intenção de eu aprender a verdade e esclarecer para as pessoas que estão tapadas, que estão presas. Apresentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é que eu tenha meu coração, a minha mente transformada, diz a Bíblia. A vontade de Deus é que eu seja feliz, que eu desfrute das benevolências que Deus tem me dado. Eu não preciso fazer campanha que não tem na Bíblia. Campanha é engano, é mentira. Mas, pastor, essa semana tem a campanha da Rosinha. Para quê? Porque quem levar aquela Rosinha vai ser abençoado. Mentira. Não vai. Não vai. A campanha da chave de ouro, da chave da casa. Eu fiz isso aí. Campanha da chave da casa. Vai lá, faz a campanha 7 dias, 7 segundos, 7 não sei o que, e com a chavezinha, a chave de papel, ou até uma chave de. Eles mandam fazer lá, porque os caras são tão rápidos e tão sem vergonha, que eles mandam fazer chavezinha até lá no chaveiro e dá para as pessoas. São tão sem vergonha na capacidade que tem de enganar e de mentir, que mandam fazer chave. Outros mandam fazer outras coisas aí, para ter a chave da casa própria, do carro. Olha, de 100 pessoas, se uma ganhou um carro, foi permissível de Deus, mas não por causa de campanha. Então, para mim, profetizar o chave de ouro, até hoje, eu não, nem na joalheria, lá nas joias, nunca vi chave de ouro. Até um dia, de repente, eu vou lá para ver, conhecer uma chave de ouro. Porque para mim foi profetizado, Deus que eu estava dentro da igreja, muitas chaves de ouro, muitas. E bandeja disso e bandeja daquele outro. Não existe isso aí, gente, não existe. Não tem. O que Deus tem para ti está na palavra da graça. Da palavra da graça, a Bíblia é a graça que Cristo nos resgatou e nos deu. Para encerrar, eu vou encerrar dizendo o seguinte: não tem pecado, não existe. Cristo abre os braços na cruz. Novamente vou repetir, até você entender. Cristo abriu os braços na cruz do Calvário e disse tetelestai em hebraico, que traduzido em português quer dizer está consumado. Está consumado ou não está consumado? Se você acha que não está consumado, fique aí sofrendo, porque para mim, Cristo consumou tudo e eu não tenho pecado. Eu não tenho necessidade, porque Cristo me deu. A Bíblia diz, comei e bebei do bom e do melhor dessa terra. Não é a terra vindoura, que tem gente que acha que, não, agora eu vou sair desse sofrimento, desse mundo, e vou para a eternidade numa boa. Mas você não vai ser consciente de nada, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você não vai ser consciente de nada lá no céu. Como é que pode tu entender que tu vai lá para o céu e lá tu vai ter uma vida diferenciada? O que vai para lá, veja bem, eu vou ensinar de novo. Aos teólogos e bacharéis de teologia, preste bem atenção. O que vai para o céu é o Espírito, que a Bíblia diz que se tornará igual a Ele. É o Espírito, porque era de lá, vai voltar para lá igual a Deus. Deus é Espírito. Será semelhante a mim, diz o Senhor, e colocarei um novo nome. O nome, qual é o nome? Eu, Cláudio, morri. Cláudio morreu, a carne foi pro cemitério, lá pro pó, lá para baixo. A alma se dissipou, não tem. Sentimento não tem. O espírito subiu. Chega lá, na presença de Deus, desculpa. Deus disse, ô Cláudio, tá chegando aqui? Negativo. Cláudio era o nome que meus pais, terreno, carnal, deram para mim. Lá é o nome que Deus já tem pronto para o espírito que vai chegar lá. Deus tem um nome, que eu não sei, ninguém sabe, ninguém vai saber aqui, vai saber quando chegar lá o Espírito. O Espírito vai ter lembrança de alguma coisa? A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que tudo que eu tiver que fazer, que eu faça aqui, porque o lugar para onde eu vou, não haverá lembranças, diz a Bíblia. Não haverá lembrança, como é que eu vou lembrar? Aí entra a causa, o caso da salvação da alma. Que não tem salvação da alma. Como que não tem salvação da alma? Eu explico. A alma, ela é dissipada, é um sentimento. Agora vamos supor que a alma seja salva. Vamos supor. A alma vai salva, vai para o céu. Chegando lá no céu, veja bem, eu citei exemplos aqui e vou citar de novo. Chegando lá no céu, eu tinha brigado com Joãozinho, Luizinho, vou inventar um nome aí. Eu briguei, o Joãozinho me deu um laço, me machucou, me feriu, me deu um tiro e, enfim, fez um monte de coisa ruim pra mim, o Joãozinho. Tô inventando um nome aqui. Tá, eu chego lá no céu e dou de cara com o Joãozinho. E aí, como é que vai ser? Opa! Aí eu vou virar as costas pro Joãozinho, não quero nem ver esse cara aí. Será que lá no céu vai ser assim?
Será que a ignorância desses ensinadores evangélicos é tão grande a ponto de botar na cabeça das pessoas que a alma vai para o céu? Nunca, jamais a alma é dissipada, a alma se desfaz, não tem mais nada, nem vai ficar vagando por aí, como diz os espíritas, porque são outros mentirosos e enganadores. Não tem, não existe. A alma se dissipa, dissipa é paga, some, evapora, diz a Bíblia. Já pensou, eu chego lá e pergunto assim, vamos supor que eu morra hoje, amanhã, não sei quando lá, chego lá e eu vou procurar, eu tô louco de saudade do meu pai, que meu pai morreu no ano 81. Aí eu chego lá, digo, onde está meu pai? Eu quero ver meu pai, que, Deus, é 81, não vejo mais ele, onde ele está? Aí eu vou procurar meu pai lá no céu. Eu vou estar lembrando daqui da terra. Eu vou estar lembrando deste mundo que eu vivi, mas da onde? Não existe isso, gente. Não existe isso, meus irmãos e minhas irmãs. Não existe isso, meus amigos e minhas amigas que estão me assistindo e outros que vão assistir depois. Não existe. A alma não vai para céu nenhum. Não tem na Bíblia, não tem. Me prova na Bíblia. Carne, todo mundo sabe que vai apodrecer. A alma vai se dissipar. Então, pastor, o que vai ser salvo? O meu espírito, o teu espírito já está salvo. Porque a Bíblia diz que do ano 70 para cá, tirando os filhos da perdição, que eu já expliquei, estão salvos. Eu e você que está assistindo agora aí, você não é filho da perdição, você é um filho escolhido. Você é um espírito escolhido, você é um espírito salvo. Saiba disso, entenda isso. Por isso que eu te digo, meu irmão, para resumir, para encerrar, vai aproveitar a tua vida, vai desfrutar daquilo que tu tem hoje. Ah, pastor, eu não tenho nada para desfrutar. Desfruta do ar, desfruta das plantas. Desfruta da tua mulher, do teu filho, não tem mais mulher, desfruta do filho, não tem mais filho, desfruta de um parente teu, dos teus amigos. Vai te alimentar, vai desfrutar, deixa de ser um enganado dando dinheiro para essa gente enriquecer aí na igreja. Vai tu desfrutar. Eu já citei e vou citar para encerrar. Eu tive 28 anos dentro do sistema religioso evangélico. Se eu juntasse o dinheiro dos 28 anos, eu tinha comprado uma casa muito boa, com um carro dentro na garagem. Muito boa, com todo o dinheiro que eu dei lá 28 anos. Mas eu fui enganado, eu servi de cobaia, eu servi de apoiador de homens e mulheres que não mereciam. Eles estão na boa, dando risada de mim. Só que eles estavam dando risada porque a Bíblia diz que tudo que o homem plantar, ele vai colher. E esses camaradas, não estou desejando mal, porque a Bíblia não manda fazer isso. Mas esses camaradas que plantaram, eles vão colher. Mais cedo ou mais tarde. Não sei quando, mas eles vão colher. Não sei se eu vou estar aqui para ver, não sei. Não sei, nem quero ver. Eu só sei dizer que a Bíblia, ela não erra, não falha. Tudo que o homem planta, ele vai colher. Assaltaram, me tiraram de mim, dos outros eu não vou falar aqui, vou dizer de mim. Tudo que vocês me tiraram, tudo que vocês me roubaram, tudo que vocês me assaltaram, vocês vão colher. Ah, vão colher. Vão colher, vocês plantaram ruim e vão colher ruim. Eu reconheço toda a minha falha, por isso que hoje eu não estou colhendo o que eu plantei, porque eu estava enganando. Mas eu não era consciente, hoje eu estou consciente. Hoje eu tenho minha mente iluminada para entender a palavra de Deus, compreender a palavra de Deus e ensinar você que está me vendo e me ouvindo. E mesmo assim, todas as pessoas que estão me vendo e me assistindo e lendo meus caras lá no YouTube, mesmo assim, tem gente que não concorda comigo, mas não é obrigado a concordar, meu irmão. Você não é obrigado a concordar. Você é obrigado a entender a palavra de Deus. Porque tudo que eu estou falando, você não pode bater palma para mim, você tem que examinar na palavra. O mal nosso na época que eu estava lá é que eu batia palma e ainda engrandecia o homem. Como até hoje tem gente que engrandece o homem. O homem não são dignos de nada. A carne não é digna de nada. Quem é digno é Deus. É exclusivamente Ele. Toda honra e toda glória é para Deus. Só que não. Tem gente que dá glória ao homem. Olha, tem um pastor, meu pastor. Tem gente que diz, o meu pastor. Você nem sabe o que está dizendo. Isso é um homem carnal, igual a mim, igual a você, que engana e mente a qualquer momento.
e que ludibria, enganando e vendendo a Bíblia, negociando a Bíblia. Assim como estão negociando as músicas da igreja. As músicas que cantam lá negociam, vendem. Que Deus não mandou. Deus dá dom. Dom é gratuito. Para quê? Para exaltar o nome dele. Mas tem gente esperta, e muita gente, que canta uma musiquinha e aí o Luizinho, Joãozinho, Mariazinha gostaram, bateram palma e ele se incentivou a carne dele, ele criou uma soberba dentro dele e disse, eu vou gravar um CD porque vai dar dinheiro. E dá dinheiro, dá mesmo. Os cantores aí que estão aí ganham rico às custas de ludibriar, enganar e mentir, eles que eles fazem? Eles continuam até cobrando cachê para cantar. Onde você viu um troço desse? Eu bato muito nisso aí, gente. Eu vou bater. Vou bater. Assim como tem o lado das outras religiões que eu já citei. Já citei de todas as religiões. E nenhum desses religiosos, tem coragem de me confrontar na palavra. Nenhum deles. Porque o que diz a Bíblia, hoje eu entendo e compreendo. E tenho a mente esclarecida para te ensinar. Sai fora desse alçapão aí. Sai fora dessa coisa que tu tá enfiado aí. Sai fora. Vai viver uma vida livre. Deus está contigo. A igreja não é lá quatro paredes com a placa na frente. A igreja é tu, é eu, nós. A Bíblia diz que eu sou a igreja. E Deus habita na igreja, habita em mim. Se Deus habita em mim, eu não preciso procurar Deus no monte. Não preciso procurar Deus dentro de uma casa de quatro paredes. Não preciso procurar Deus através de alguém. Eu mesmo tenho liberdade de procurar Deus, de falar com Deus, de andar com Deus, de ser com Deus a hora que eu quiser. Eu sou com Ele a hora que eu quero, porque Ele está dentro de mim, Ele vive em mim, Ele mora em mim. Enquanto essa carne estiver existindo, eu sou o templo de Deus. Então Deus habita aqui. Eu sou a igreja. Tá entendendo? Então, vou voltar aos títulos da mensagem. Atribuir a maldade humana a Deus é possível? Para encerrar. Ô, meu irmão Luiz Carlos também está assistindo ali, que benção. A Cremilda, a Celina Martins, um abraço para vocês aí que estão me assistindo. Mais pessoas estão entrando aí. Então, para encerrar, meus irmãos e minhas irmãs, a Bíblia é a verdade. Não é o Cláudio que está falando coisas para confundir a mente, como alguns dizem assim, pastor Cláudio, o senhor está me confundindo a minha mente. Está confundindo porque tu está mais para lá do que para cá. Eu vou explicar. Tu está mais para dentro do evangelho sujo e imundo do que para dentro do cristianismo vivo e puro, que é a palavra de Deus. Eu não tenho que viver no evangelho ou do evangelho, eu tenho que viver da palavra de Cristo para a minha vida. Eu sou bem sucedido, eu sou abençoado, eu sou curado, a minha família é curada, a minha família é abençoada, porque nós vivemos a palavra de Cristo, a palavra da graça. Se eu tivesse lá no alçapão, como muitos ainda estão aí doentes, morrendo, que eu quero dizer em todos os sentidos, não é só físico. Morrendo em tudo que é sentido. É dependência de homem. A maioria que estão no alçapão são dependentes de homem. Dependentes de homem e de mulher, né? Eu vou lá para o fulano orar por mim. Eu vou lá para ele fazer uma campanha para mim. Eu vou lá porque não sei o quê. Eu vou lá porque ele é ungido. Ungido de quem? Ungido de quem? De quê? Esse mentiu e enganou. Ele não é ungido de nada. Deus não disse para ele que ele é ungido. Mas ele nos passou a ideia de que era. E aí a gente enganado, a gente aceita. Tá dando para entender? Ou quero mais explicação? Então eu vou pedir assim, agora estou encerrando. Peço para você o seguinte, com todo carinho, com todo amor, com todo respeito. Se for possível, você se inscreva no meu canal no YouTube, que agora quando eu terminar aqui essa live, a minha filha vai passar para o canal do YouTube. E quando passar lá pro canal do YouTube, vai estar tudo à disposição. Já tem mais mensagens lá, umas de boné, outras de outro jeito, né? E não depende da formosura da gravata, não depende da roupa, depende da palavra da verdade, que é o que você não sabia ainda, e você está aprendendo agora. Depende disso. Eu não tenho que olhar para o homem, mas que o pastor tá ungido ali, de gravata, tá com um colarinho duro, ele fala bem firme, esse é ungido de Deus. Não vem com essa história que isso é mentira. O que vai ser a verdade é a palavra. A minha postura, o meu jeito, se eu sou feio, bonito ou não,
fisicamente, é um problema seu, problema de quem quiser dizer alguma coisa. Para Deus, eu sou bonito, porque o que vale não é essa carne, o que vale é o espírito que está aqui, que é dele e vai voltar para ele. Tá bom? Tá dando para entender ou não tá não? Então, se inscreva no meu canal, curta lá e você vai estar me dando um apoio. Então, hoje é quarta-feira. Amanhã, quinta, eu trabalho. Sexta-feira eu tô de folga, eu vou gravar outra live nesse mesmo horário. Entre 5h30, 5h30, por aí eu tô gravando. Certo? Tô gravando mais ou menos uma hora, quase uma hora e pouco, mas se você não quiser acompanhar todo hoje num dia, você não é obrigado a acompanhar no outro dia. As lives estão tudo gravadas ali no YouTube. Curta lá, se inscreva lá. Eu vou, para quem não tem o meu link, não consegue pegar, achar, tá escrito assim, ó, a verdade sobre a verdade. Esse é o meu canal. Se você não consegue pegar, como algumas pessoas não conseguiram, me dá uma mensagem aí, me manda um WhatsApp ou me ligue, que eu mando um link para você e você vai conseguir abrir, tá certo? A Cleusa ali, minha irmã, não conseguia, eu mandei o link, ela abriu, conseguiu. E quem mais que não estava conseguindo? Uma irmã aqui, lá o irmão lá de Gravataí não estava conseguindo, pediu, pastor, não consigo pegar o seu canal aqui, não acho, e aí eu mandei o link, ele conseguiu. Então as pessoas que me pediram, eu mando o link, aí eles conseguem entrar lá no meu canal. Meu canal no YouTube é a verdade sobre a verdade, tá certo? Lá tem várias mensagens lá, que eu já tenho gravado, e que outros que eram do tempo do rádio ali, da programação do rádio, tá tudo lá. E agora as que eu estou gravando aqui no meu estúdio, aqui também vai bombar mesmo, tá? E tudo isso aqui, ó, não tem riqueza, não tem dinheiro. Não precisa. Porque a Bíblia diz que, a Bíblia ensina, se eu quiser doar de coração, espontâneo, eu faço doação para quem eu quero. Mas não pedido. Eu vou dar porque o fulano tá me botando, porque os espertos, eles usam a Bíblia para te tirar. Que tu tem que semear para colher, mas semear o quê? Vai semear lá na tua casa, lá, meu irmão, meu ungido, teu ungido aí, ó. Esse ungido, esse bacharel de teologia, esse enganador mentiroso, ele que vai colher lá na horta dele. Mas aqui, nessa aqui, não colhe mais. Mas nenhum, olha, eu já citei e vou citar. Sabe aquelas moedinhas de 1 centavo? Mas nem daquelas eu dou nas mãos daqueles assaltantes lá. Nenhuma moeda de 1 centavo. Tá certo? Se gostou, gostou. Se não gostou, também não tem problema. Eu sou firme, taxativo e rígido na palavra de Deus. Porque eu aprendi, eu ensino. A ter mente esclarecida compreende a Bíblia. Quem não tem a mente esclarecida não vai entender do que eu estou falando. Mas é problema seu. Tá certo? E agora então, depois da manhã, vem outra mensagem aí também polêmica. Todas elas são polêmicas. O critério da religião e a escolha de Deus. O critério da religião e a escolha de Deus é a mensagem da próxima, que eu vou estar entrando aqui. Já preguei a Bíblia como negócio, né? Agora atribuir a maldade humana a Deus é possível? Então, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, muito obrigado pela tua atenção. Fica na paz de Cristo. Saiba que Jesus não vai voltar mais porque ele já veio. Ele já veio. Eu não tenho que esperar Jesus, porque o meu espírito está salvo. A hora que eu morrer, vai ser tomado o meu espírito para lá, para o lugar que é dele, de lá de cima. Então, esperar Jesus para voltar é engano, é mentira. Não vai voltar, ele já veio. Ele já veio no ano 70 e eu provo na Bíblia. Tudo que aconteceu, que estava em Apocalipse, já aconteceu. Apocalipse é uma carta velha já. Então não tem essa história de passar passagem e coisas que Deus disse, que Deus está dizendo. Deus não disse nada disso. E quando ele disse lá para Israel. Quando ele disse lá para o povo que tinha escolhido na lei. Eu não sou israelita, sou brasileiro. Se você é israelita, volta para Israel, meu irmão, porque lá é lei. Vai lá para a lei, não fica passando lei aqui, que aqui não tem lei. Aqui é graça. Já não basta as leis que os homens criaram aí na pandemia aí agora.
Inventaram esse monte de coisa aí, que eu bato muito em cima disso aí. Para você que está me assistindo, e já estão me perguntando aqui em mensagem, pastor, fale um pouco da pandemia, fale um pouco disso, daquilo. Eu vou aproveitar que eu estou aqui livre para falar, e vou falar, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, meus amigos. Eu já debati com médicos, eu tenho um encontro com médicos aqui, médicos, não esses médicos formados aí nas faculdades de ontem e hoje já estão aí aplicando coisas nas pessoas. Não, esses aí longe de mim. Tá desfazendo deles. Olha, eu não levo nem um pouquinho de confiança nessas gurizadas que estão saindo de dentro da faculdade recentemente, em medicina, porque eles são tudo induzidos e conduzidos por alguém. Então não vem que não tem. O médico formado e entendido nas coisas, eu tenho conversado com eles ao vivo, tenho trazido eles até mim, tenho conversado com eles, e eu perguntei, o que vocês me dizem desse pedaço de pano na cara? O que vocês me dizem? E aí eles já me disseram e eu já passei para todo mundo. Esse pano, ele é para tapar a tua respiração. Tem pessoas que já passaram mal, desmaiaram e tudo. E outra, eu explico. Até criança de 2, 3 anos já deve saber que nós, seres humanos, nós respiramos oxigênio e largamos gás carbônico venenoso, certo? Positivo. Com um pano na cara, no nariz, tu vai respirar o oxigênio, não sei de que jeito, mal, e vai largar o gás carbônico venenoso, e vai respirar ele mais venenoso ainda para dentro de ti. Tem fundamento? Ele vai atacar alguma coisa? Se atacasse, esse monte de pessoas que morreram não tinham morrido. Esse monte de gente que está nos hospitais não estavam lá, porque todo mundo usa máscara e todo mundo está adoecendo. Todo mundo usa máscara e todo mundo está morrendo. Meus irmãos, minhas irmãs, vão abrir a cabeça, vão abrir a mente, vão ser iluminados. Todo mundo vai morrer de alguma hora, em algum momento. O escape da humanidade é botar a culpa em alguém. A culpa é do coronavírus. Eles nem sabem o que estão falando. Porque quando eu estava no quartel, isso faz bom tempo, em 87, houve lá, o coronavírus já tinha batido nos cachorros do quartel lá. E tinham matado alguns, e eles encontraram o ivermectina. Não estou fazendo propaganda aqui, ó. Não estou fazendo propaganda, mas o que usaram na época lá no quartel, ivermectina e cloroquina, para dar para os cachorros. E os cachorros se salvaram. Os cachorros do quartel lá. Eu estava lá, eu sou prova disso. Mas passou-se anos, nunca mais eu lembrei disso aí, nunca mais soube disso aí. Agora que botaram em assunto, em pauta, e estão brigando por causa disso aí, problema deles. Eu tomei ivermectina e cloroquina e não tive nada disso. Não tem nada, não tem problema comigo, não tem. Eu sou bem de bem. A minha família não tem problema, porque também tomaram isso aí. Tá entendendo? Então, assim, cada um é cada um. Não estou dizendo para você fazer igual a mim, pelo amor de Deus. Cada um faz o que quer. Eu faço aquilo que sou consciente daquilo que eu tenho conhecimento e entendimento. Porque conversando com esses médicos, eles me disseram, isso aí é veneno, é perigoso. Álcool, qualquer criança sabe, álcool nunca matou germe, nunca matou. Álcool só esteriliza a pele, esteriliza qualquer objeto. Álcool é para isso, gente. Não, tem que passar álcool. Aí o que acontece? Acontece que não sei se é aí na tua cidade, mas aqui é assim, ó, arruma-se inimizade com as portarias dos mercados, das lojas, porque muitos brigam para não usar e muitos brigam para não molhar a mão naquele álcool que não vai adiantar nada. E aí arruma inimizade com o porteiro lá, ou com o guarda, não sei com quem lá. Para isso que está servindo essa doença, para além de matar fisicamente, que dizem que é ela que está matando, ainda cria-se problema com as pessoas. Eu não arrumo encrenca com ninguém, porque eu pouco saio nesses lugares para me obrigar a botar um pano na cara. Pouco vou. Lá no meu trabalho eu não uso. O meu trabalho é meu trabalho, eu não uso. Ninguém me vai lá me botar a mão em cima para me usar. Eu sou dono do meu nariz, dono da minha pessoa. Eu assumo o compromisso e não boto e não pego e não vou pegar e nem vou passar para ninguém. Estou deixando bem claro. Para de uma vez por todas, para quem está me ouvindo, me vendo e quiser fazer alguma coisa, que venha fazer. Que não vai conseguir nada, porque não tem prova convincente. Então tudo isso é uma politicagem, não dá nem para falar, senão vou estragar tudo aqui. Certo, meus irmãos e minhas irmãs? Falei demais? Assim é o meu canal. Eu falo bastante. E boto para quebrar mesmo.
Se alguém não entendeu e quer tirar alguma conclusão ou quiser tirar alguma dúvida, é só me ligar. O meu telefone é código de área 54, o meu telefone é 991 87 70 70. Tem o WhatsApp, tem o e-mail, tem tudo nesse número aí. Se você quiser entrar em contato comigo, fique bem à vontade. Depois que eu vou desligar agora a minha live, vou terminar aqui, eu vou estar à disposição para atender as pessoas que estão me ligando. Tem uns que estão me ligando na hora da live, eu pedi aí, ó, não me ligue na hora que eu tô gravando, porque eu não vou atender, não adianta, não consigo, senão eu não faço nenhuma coisa nem outra, tá? Mas eu agradeço o teu carinho, a tua disponibilidade, irmã Celina, que saudade eu tenho de você, irmã Celina Martinez, a mãe da Celi Bope, muita saudade de você aí quando eu pintei aí, tem tantas histórias, tenho saudade de todos, minha família lá, meu irmão Luiz Carlos, a minha cunhada, a minha irmã Cleusa, a Cremilda ali, o Paulo, quem mais aqui? O Nilton, quem mais apareceu aqui? A Joaquina, a Kendall, minha sobrinha, o Ivandro Pinto, Nilton Daxheimer, e muita gente aí, ó. Mais a família Steffen ali, já falei ali na Alemanha. Mas o Christian Lila lá no Camboja, estão lá no Camboja trabalhando lá. Mais ali a família lá a família Soto, Severa Soto, lá em Montevidéu, né? Tem ali em Tranqueira pessoas me assistindo também da mesma família Soto, tem pessoas lá em Artigas, no Uruguai, tem várias pessoas em várias partes do mundo me assistindo e me escutando. Muito obrigado por esse carinho, muito obrigado pela sua atenção. Para encerrar, definitivo, se inscrevam no meu canal no YouTube, A Verdade sobre a Verdade, e curtam lá. Tá certo? Se vocês não conseguirem, vocês me liguem ou me mandem um WhatsApp que eu mando o link para vocês entrarem lá. Um abraço a todos, um bom final de tarde, que Deus te abençoe. Fique na paz de Cristo, da graça de Cristo na tua vida. Mente iluminada, vida para frente, sorrisos, felicidade, alegria, paz. É só alegria, meu irmão, minha irmã. É só alegria, meu amigo, minha amiga. Tchau, tchau. Tudo de bom para você. Fique na paz de Cristo. Saúde, paz e alegria.